Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um estudo no livro de Josué. Hoje estudaremos o capítulo 21, tá? Então eu convido o Espírito de Deus mais uma vez para estar entronizado no meio deste estudo e trazendo, a verdadeira interpretação dessa palavra e o conhecimento aos nossos corações. Então vamos lá. Josué, capítulo 21, a cidade dos levitas. Então aqui vamos abordar um assunto muito interessante. Por quê? Porque os levitas não tiveram terra, mas isso não significa que eles não tiveram cidades, tá? Até porque eles precisavam de moradias, para poder habitar. Então foi dado, sim, dentro ali das heranças das tribos de Israel, foi dada ali uma parte para os levitas. Então, essas tribos doaram uma parte ali das suas cidades para os levitas, para eles terem um local para habitar e ter as suas moradias, ok? Então, vamos lá. A cidade dos levitas, capítulo 21, versículo 1. Então se achegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Então, aqui nesse versículo 1, o texto fala que então se achegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar. Eleazar era o sumo sacerdote da época, Então, eles foram reivindicar os locais aonde eles morariam. E aqui a gente pode observar que se chegaram os cabeças dos levitas. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela era repartida em 3 partes, tá? Eles eram repartidos entre os coatitas, os gersonitas e os meraritas, tá? Então, o que ocorre? Era repartido dessa maneira e cada um dessas repartições tinha uma função dentro do tabernáculo, ok? Então, aqui esses cabeças dos levitas chegam até Eleazar, até Josué e até os chefes tribais, reivindicando as cidades que eram para ser deles, tá bom? Continuando aqui no versículo 2, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que nos dessem cidades para habitar e os seus redores para os nossos animais, Então, os levitas, eles tinham seus animais particulares e também eles reivindicam, cidades e moradia para eles, suas famílias. Eles não tinham terra para poder plantar, mas era por direito ordenado por Deus para Moisés que eles também tivessem as suas cidades para habitação. Continuando aqui no versículo 3. E os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança, segundo o mandado do Senhor, e estas cidades e os seus redores. Versículo 4. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades, Então aqui a gente pode observar, como eu falei, os levitas eram repartidos em 3 partes, Os coatitas, os gersonitas e os meraritas, A descendência de Arão veio dos coatitas, tá? Então a primeira sorte que saiu foi para os coatitas. E aqui a gente pode observar que as tribos, a tribo de Judá, a tribo de Simeão, a tribo de Benjamim, cedeu 13 cidades que eram deles para os levitas, tá? Mas aqui ainda continua a herança dos coatitas. Versículo 5. E os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades, Como eu falei, Arão e a sua descendência fazia parte dos coatitas, mas não era na sua totalidade, os coatitas eram os sacerdotes. A outra parte que ficou para as famílias que não eram de sacerdotes, que não era da descendência de Arão, ficou aqui, a parte da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, tá? Ao todo 10 cidades.
Continuando agora no versículo 6. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades, né? Então aqui, para a parte dos levitas, que era da família de Gerson, né? E o Gerson era filho de Moisés, tá? Então, dos descendentes de Gerson, né? Ficou aqui 13 cidades. Eles herdaram, né, a habitação das tribos de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo também de Manassés, tá? Continuando aqui no versículo 7. Os filhos de Merarim tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Então, para a parte dos levitas que ficou faltando, né, que é da família de Merarim, né, os meraritas, né, ficou aí cerca de 12 cidades, né? Eles herdaram as cidades ali da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Continuando aqui no versículo 8. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Versículo 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá, a tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que nominalmente foram designadas. Versículo 10. Para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles, né? Então aqui a gente está falando a respeito do que ficou para os filhos, né, de Arão, né, da parte dos coatitas. Versículo 11. Assim ele deram Kiriat Arba. Arba era o pai dos Anakim, que é Hebron, na região montanhosa de Judá e em torno dela e os seus arredores. Versículo 12. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, por possessão, né? Então, eles dividiram essa terra aqui, ó, essa parte montanhosa. Uma ficou para cidades levitas, né, da parte dos coatitas, e a outra parte ficou para Caleb, né, porque ele escolheu aquela terra para habitar, né? Então foi repartida dessa maneira a parte montanhosa, né, da região da tribo de Judá. Versículo 13. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, a cidade de refúgio dos homicidas, como seus arredores, Libna com seus arredores. Então, o que ocorre? Os levitas, eles receberam as cidades para eles poderem habitar, né, fundarem as suas casas e habitar ali, e ter também um local para os seus animais, mas a cidade de refúgio, como era, né, da liderança, da coordenação dos levitas, né, entra também como as cidades que estavam sendo doadas para os levitas, tá? E aqui do versículo 14 até o versículo 26, vai detalhar todas as cidades que ficou para os coatitas, tá? Então, todas as cidades e aldeias que ficou para os coatitas vai ser detalhado do versículo 14 ao versículo 26. Vamos lá agora para o versículo 27. Os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, e a cidade de refúgio para os homicidas com seus arredores, e Beer-Tera, com seus arredores, ao todo 2 cidades, né? E do versículo 28 ao versículo 33, vai mostrar, né, todas as cidades que ficou para essa parte dos levitas, né, que veio da geração de Gerson, tá? Então, todos os descendentes de Gerson vão herdar todas essas cidades do versículo 28 ao versículo 33. Continuando agora no versículo 34. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joseneão com seus arredores, Catá com seus arredores. E aqui do versículo 35 ao versículo 40 vai detalhar todas as cidades e aldeias que ficou para os descendentes de Merarim, tá? Continuando agora no versículo 41.
As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores. Então, 48 cidades. Das cidades que os israelitas tinham conquistado da terra de Canaã, 48 delas ficaram para a tribo de Levi. Quem foi que doou essas cidades? As outras 12 tribos. Como eles não tiveram herança, eles não tiveram terra, essas cidades foram doadas pelas outras 12 tribos, para a tribo de Levi, para que eles tivessem habitação e também para poder acomodar os seus animais, ok? Vamos lá, vamos continuar. No versículo 42, cada um das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e possuíram e habitaram nela. Então, a última repartição daquela terra, ficou para os levitas. Como eu falei, a terra não foi toda conquistada. Josué repartiu toda ela. Cabia cada tribo conquistar a possessão da terra, Então, eles conquistaram em partes e em partes não conquistaram, ok? Mas a terra foi toda repartida na época de Josué. Essas cidades que ficaram para a habitação dos levitas já tinham sido conquistadas, ok? Continuando agora no versículo 44. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurava a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Então o Senhor tinha entregado toda a terra de Canaã. Aquelas tribos que saíram para batalhar, para poder conquistar as suas terras, o Senhor deu as terras na mão deles. O Senhor deu aquelas cidades e todas aquelas regiões que foi dada para Israel, Deus colocou na mão deles. Aquelas cidades que eles não conquistaram, o Senhor não deu. Por quê? Porque não saíram para poder possuir, Então, todas as cidades que eles saíram para poder possuir, o Senhor entregou na mão dos israelitas. Continuando agora no versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo que o Senhor, falou e entregou na mão de Israel, eles tiveram a bênção, Eles receberam do Senhor, tá? Então, aqui terminamos a explicação do capítulo 21. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários embaixo que eu estarei respondendo assim que possível. E quem quiser fazer alguma colocação a respeito do nosso estudo, será bem-vindo, tá? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês e até a próxima aula.